A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, com foco na lição da Escola Bíblica Dominical. Na pessoa dos meus presidentes, pastores Abinaí Vargas e Mery Vargas, deixo meu reconhecimento aqui ao grande e importante trabalho dos presidentes de campus, pastores e pastoras dirigentes, superintendentes, professores e professoras e aos alunos das classes de todas as faixas etárias da Escola Bíblica Dominical que têm trabalhado na preservação do ensino e do aprendizado da Palavra de Deus. Só a eternidade terá condições de revelar os frutos do excelente trabalho que está sendo efetivado em prol do reino de Deus aqui na terra. Faço minhas palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sua interação no canal é muito importante. Se ainda não se inscreveu, se inscreva e acione o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Deixe seu like, seus comentários, dizendo de onde você está conectado. Compartilhe os vídeos com seus amigos e familiares, abençoe outras vidas. Estou deixando aqui na descrição do vídeo e também fixo nos comentários o link do meu e-book Os Relacionamentos e Seus Vínculos, Influências que Interferem na Formação da Personalidade e do Conhecimento. Dê um clique, conheça essa obra, leia a síntese e adquire o seu. Hoje o foco é a lição de número 3, Mardoqueu e sua integridade. O texto áureo está em Esté, capítulo 3, versículo 2. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Hamã, porque assim se tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Como verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira diz que é fundamental que o discípulo de Cristo possua uma vida íntegra. O texto de referência é Esté capítulo 2, versículos 21 a 23 e Esté capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esté. E Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das crônicas, e se leram diante do rei. Mardoqueu, ou Mordecai, como consta em algumas versões bíblicas, era um dos exilados judeus do cativeiro babilônico, que morava na cidade de Suzã, capital do Império Persa, que derrotou o Império Babilônico. Ele era da tribo de Benjamim, da linhagem de Quis, o pai do rei Saul, e foi levado para o cativeiro junto com Jeconias, rei de Judá, o último descendente de Salomão a reinar sobre Judá. O fato de o nome de Mardoqueu derivar de Merodach ou Marduk, um dos deuses cultuados na antiga Mesopotâmia, e que com a ascensão do Império Babilônico passou a ser o deus protetor, o deus padroeiro da Babilônia, pode sugerir que os pais de Mardoqueu, apesar de serem judeus da tribo de Benjamim, o filho mais novo de Jacó com Raquel, eles praticavam a idolatria por influência dos desvios éticos e morais dos últimos reis de Judá, que levaram também aí a nação a se desviar da adoração a Yahvé, Adonai, e a praticar a adoração aos deuses pagãos, motivo pelo qual Judá foi destruída e também levada para o cativeiro babilônico. Isto porque o nome dado às crianças na época estavam intimamente ligado à vida religiosa dos pais, que homenageavam seus deuses ao nomear seus filhos. Caso essa hipótese seja aprovável, a exemplo de Ezequias, rei de Judá, que foi temente a Deus, mesmo sendo filho do rei Acaz, um dos piores reis de Judá, que chegou ao ponto de sacrificar no fogo seus filhos ao deus pagão Maloque, queimou incenso aos deuses pagãos nos lugares altos e debaixo das árvores frondosas, e recusou a proteção divina, preferindo buscar ajuda junto a Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Mardoqueu, ele manteve o seu caráter íntegro a Yahvé Adonai, mesmo sendo aí levado ao cativeiro babilônico, um ambiente hostil, estranho, corrupto, idólatra e ímpio. Essa herança espiritual de integridade de Mardoqueu, ele herdou do remanescente fiel a Yahvé, mesmo em meio à grande turbulência decadência espiritual de Judá.
Integridade se refere à característica de uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, incorruptível. E é o melhor termo para descrever uma pessoa que absolve como verdade absoluta os princípios éticos e morais instituídos por Deus e os coloca em prática em todas as situações, épocas e circunstâncias da vida. Nada prejudicou o caráter ilibado na vida familiar, social e espiritual exemplar de Mardoqueu, nem mesmo a possível origem em uma família judaica idólatra ou o exílio no cativeiro babilônico. Mardoqueu fazia todas as coisas sem murmuração e sem contendas, de forma irrepreensível e sincera, como filho de Deus inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual Mardoqueu resplandeceu como um astro no mundo de sua época. Sua integridade se mostrou consistente mesmo em terra estranha. A primeira leva de judeus para o cativeiro babilônico ocorreu no ano 606 a.C. Em 598 a.C., no reinado de Joaquim, também conhecido como Jeconias, o último descendente de Salomão a reinar em Judá, Jerusalém ela foi novamente sitiada e o templo foi parcialmente saqueado. Em 587 a.C., o templo de Salomão foi totalmente destruído e todas as riquezas do templo foram transportadas para a Babilônia, juntamente com a terceira leva dos judeus cativos. Como à época as pessoas acreditavam suas conquistas nas guerras aos seus deuses, teoricamente falando, os babilônicos acreditavam que os seus deuses eram mais fortes do que o Deus dos hebreus, por isso Judá foi levada para o cativeiro babilônico. Por sua vez, os hebreus eles tiveram sua fé questionada e fortemente atacada, pois teoricamente o Deus dos hebreus havia sido derrotado pelos deuses babilônicos. Dentro da visão da época, o ideal seria os hebreus se curvarem e servirem aos deuses babilônicos para serem bem-sucedidos na nação na qual eles eram cativos. Mas Mardoqueu e muitos outros judeus, eles permaneceram íntegros, incorruptíveis, honestos na preservação da fé e também da adoração a Yahvé Adonai, o supremo Criador do universo. O cativeiro babilônico ele contribuiu em muito para eliminar a idolatria na vida dos judeus, para afirmar a fé no verdadeiro Deus de Israel e levar os judeus cativos a uma grande devoção e reverência à Torá, o livro da lei de Yahvé. Mesmo sendo levados à Babilônia, que era politeístas, os judeus tinham consciência de que a causa da destruição da nação de Judá havia sido a idolatria, o desvio da adoração a Yahvé. Entre os anos 538 e 537 a.C., Ciro II ele liberou o retorno dos judeus ao território de Canaã, e mesmo que alguns judeus, dentre eles Mardoqueu e sua família, permaneceram sobre o Império Persa, eles preservaram a fé e também a integridade a Yahvé Adonai. A integridade de Mardoqueu na criação e acompanhamento de Esté, ela é comprovada pelo comportamento de Esté após se transformar na rainha Hadassa. Mesmo no palácio real, Esté preservou a fé que havia sido internalizada pelas instruções repassadas por Mardoqueu, seu primo e pai adotivo. As atitudes de Esté demonstraram que ela havia sido criada e ensinada a sempre levar em consideração para a sua vida a vontade de Deus, pois era algo muito precioso. Mardoqueu diariamente ele estava à porta do palácio para se certificar que sua prima e filha adotiva tivesse mantido a sua integridade física e também a sua integridade espiritual. A mesma preocupação e cuidado deve ter os pais cristãos quanto à integridade física e espiritual de seus filhos e filhas, pois ela vai nortear e impactar a vida deles mesmo após serem autônomos e independentes dos seus pais. O futuro a curto, médio e longo prazo dos filhos depende da integridade dos pais no dia a dia com a família e com a sociedade à sua volta. Parafraseando o que diz o bispo Abner Ferreira, pode-se dizer que o que somos hoje é fruto daquilo que foi semeado em nossas vidas ontem. Na atualidade, o Estado, o país, ele pune os adultos se eles deixarem de educar as crianças. Mas, infelizmente, o país investe mais na construção de cadeias do que na construção de escolas. E mesmo que os pais não possam assegurar que os filhos terão vidas eticamente corretas e que manterão a integridade espiritual, as marcas do ensino levado e vivido nos lares sempre estará presente na memória dos filhos por toda a vida. Mesmo que eles venham a errar e a ferir a santidade de Deus, a palavra bíblica inserida em suas almas os farão repensar suas vidas e poderá os constranger a se voltarem para a verdade, para a adoração ao verdadeiro Deus.
Outro momento que comprova a integridade de Mardoqueu foi a sua atitude para com o rei Assuero. Como cativo e em um ambiente político opressor, cujos inimigos estavam a todo instante tramando mal contra os judeus do Império Persa, Mardoqueu ele manteve a sua lealdade à autoridade que foi instituída por Deus e agiu de acordo com a orientação divina quando soube do planejamento do atentado contra a vida do rei Assuero. Caso ele agisse de forma diferente, esse fato positivo, essa ação pessoal e voluntária para salvar a vida do rei, não teria sido usada por Deus para engrandecê-lo nos dias depois, em um dos momentos mais críticos na vida do povo judeu das 127 províncias do reinado persa. Por vezes, as pessoas perdem a oportunidade de se ter reservas positivas diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ao se omitirem nos momentos em que elas devem tomar atitudes sábias e íntegras diante de Deus. Mardoqueu ele estava atento, como um atalaia, e quando ele soube do perigo, ele avisou, preservou a vida do rei e permitiu que o seu nome ele fosse inserido nas crônicas dos reis dos Medos e dos Persas. Deus, por meio do profeta Ezequiel, é enfático em dizer aos seus servos e suas servas que cabem a eles estarem atentos e avisar da parte de Deus as pessoas quanto aos males que querem atingi-las, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Assim como Mardoqueu, por sua integridade, você pode deixar registrado o seu nome nos anais da história como uma pessoa que fez a vontade de Deus em seu tempo por meio da forma como você age ou como deixa de agir. Pessoas leais a Deus não seguram informações que podem salvar vidas físicas e espirituais, que promovem benefício aos servos e servas do Senhor, que gerem glória ao nome de Deus, mesmo que precise se expor diante da sociedade de sua época. Mardoqueu também demonstrou ter discernimento. Discernimento é a capacidade de a pessoa analisar e julgar as coisas de forma clara e sensata, com critérios éticos e morais, podendo perceber coisas sutis de forma profunda que não são percebidas por outras pessoas. O ser humano, de forma natural, ele recebeu de Deus uma capacidade fantástica para analisar e julgar as coisas de forma clara e sensata. No entanto, para as situações no mundo espiritual que não podem serem vistas com os olhos humanos, Deus ele disponibiliza o dom sobrenatural de discernimento de espíritos. No caso de Mardoqueu, além da percepção natural, Deus ele despertou Mardoqueu de forma intensa ao ponto de ele se inquietar e orientar a Ester que não revelasse a sua origem judaica, já que ele conhecia os inimigos do povo judeu e caso as informações viessem à tona antes do momento apropriado e preparado por Deus, Ester ela seria impedida de participar do concurso à rainha. Quando Mardoqueu ele soube do planejamento do atentado contra a vida do rei Assuero, dado a sua integridade, ele levou a informação à rainha Hadassa e ela levou a informação ao rei Assuero. Mardoqueu acreditava piamente na fidelidade de Deus em agir em prol do seu povo no Império Persa, já que a depender dos inimigos, eles seriam exterminados, pois já estavam correndo esse risco, tendo em vista que Ramã, o principal príncipe do reinado persa da época, era também o principal inimigo dos hebreus. Mardoqueu sabia que Ester, como rainha, ela seria um importante instrumento de Deus para abençoar o seu povo. E mesmo que no jogo da vida os dados lançados apresentassem resultados negativos aos judeus, Deus ele poderia intervir e inverter a situação para libertar o seu povo. Salomão já dizia que a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a disposição. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. E Mardoqueu também acreditava nessa realidade. Mesmo vivendo em terra estranha, ao invés de se lastimar e chorar devido à dura crise implantada, Mardoqueu e Ester, eles se utilizaram da oração e do jejum para mover o coração de Deus. Essa deve ser a mesma atitude dos cristãos na atualidade. O bispo Abner Ferreira, ele lembra alguns personagens bíblicos que aproveitaram as oportunidades dadas por Deus e que são exemplos para os cristãos da atualidade. Davi foi recompensado por Deus por sua coragem, Abraão por sua fé em Deus, Jó por sua paciência diante das adversidades da vida, Raabe por sua escolha em confiar no Deus dos hebreus, Ruth por sua decisão de acompanhar sua sogra Neemi e servir ao verdadeiro Deus de Israel. Mardoqueu, em sua integridade,
Ele percebeu as oportunidades à sua frente e as aproveitou de forma que Deus sempre foi glorificado na vida dele e inúmeras pessoas foram abençoadas por Deus. O bispo Abner Ferreira ele ressalta ainda que grandes oportunidades, se aproveitadas, conectam a pessoa a outras grandes oportunidades e que pequenas oportunidades são apenas o começo de grandes honras. Mardoqueu aproveitou a oportunidade de ser leal ao rei e foi conectado à oportunidade de ser o principal príncipe do reinado persa, substituindo Ramã, que foi enforcado na mesma forca feita para matar Mardoqueu. O princípio da honra foi instituído pelo próprio Deus, como está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, parte B. Aos que me honram, diz o Senhor, eu o honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Assim como Deus fez com Mardoqueu, a todo instante Deus está proporcionando oportunidade de as pessoas honrá-los em sua vida. Se elas aproveitarem as oportunidades de honrar ao Senhor, elas serão honradas por Deus na mesma medida que elas o honrarem. A disposição do cristão em honrar a Deus com as suas primícias e também com seus dízimos é um excelente exemplo de fidelidade e lealdade ao Senhor, que é o responsável por toda a produtividade e colheita que as pessoas obtêm na vida. Provérbios número 13, versos 9 e 10 diz: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. O escritor aos Hebreus fala também da oportunidade de as pessoas honrarem seus líderes, ação que leva aos benefícios gerados por um pastoreio alegre. Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. A forma como Mardoqueu lidou com a exaltação é outra prova contundente da sua integridade e sua lealdade à vontade de Deus. Em nenhum momento Mardoqueu se aproveitou da sua posição elevada para prejudicar o rei Assuero ou se auto-beneficiar em detrimento do bem-estar da população sob o reinado persa. E quando os judeus receberam a oportunidade de lutar em legítima defesa, mesmo tendo o direito de saquear os bens dos inimigos que pretendessem matá-los, eles apenas lutaram em legítima defesa, mas não saquearam nenhum bem dos inimigos eliminados. Os servos de Deus nunca precisarão dos bens dos inimigos para prosperar. Eles só precisam perseverar íntegros e humildes na dependência de Deus para serem prósperos, mesmo em épocas de profundas crises. A respeito da necessidade de os servos de Deus se manterem humildes e fiéis ao Senhor, o profeta Zacarias registrou as palavras de Deus dizendo: e o Senhor seu Deus naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. E em Lucas capítulo 14, versículo 11, Jesus afirmou dizendo: portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Cada cristão ele deve exercitar a fé para aceitar os desígnios de Deus sem questionamentos, pois nada acontece sem que seja a vontade permissiva ou diretiva de Deus. O melhor é aceitar a vontade diretiva de Deus, pois neste caso é Deus quem se encarrega de efetivar tanto o querer quanto o realizar segundo a sua vontade. Se exaltar e ir contra a vontade de Deus é o mesmo que nadar contra as forças das águas de uma enorme cachoeira. Apesar de às vezes ser difícil se entender os propósitos de Deus, Deus é o manancial de toda a boa dádiva. Aceite os desafios que Ele lhe oferece e desfrute sua companhia na execução de todos os projetos dele para a sua vida. Veja algumas lições de Mardoqueu para os dias atuais. Com base aí na sua vida honrada, que sempre visava a glória de Deus, por meio de sua fé viva, fruto de sua devoção a Deus e sua lealdade à autoridade constituída por Deus para governá-los. Não tenha medo dos desafios. Mesmo sabendo que poderia ser morto pelas pessoas que planejavam matar o rei Assuero, Mardoqueu levou a informação adiante para salvar a vida do rei. Enquanto todos se curvavam diante de Ramã na porta do palácio, Mardoqueu se manteve íntegro e não se curvou. Mesmo sabendo que se Esté se apresentasse diante do rei Assuero sem ser convidada ou convocada, ela poderia estar se auto-sentenciando à morte,
Mardoqueu entrou na campanha de jejum e oração, pois acreditava que Deus poderia fazer ela ser aceita diante dos olhos do rei e ele estendesse o cetro de ouro para ela. O cristão deve se mostrar corajoso diante dos desafios que se apresentam diante dele, mesmo que corra risco de morte, para preservar a sua integridade espiritual. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: não sobreveio sobre vós tentação, ou dificuldade, ou problema, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará ser tentados, provados, acima do que podeis. Antes, com a tentação, com a provação, com a dificuldade, Deus dará também o escape para que possais suportar. É claro que vai chegar um momento no qual, para preservar seus servos e servas fiéis, Deus vai tirá-los dessa terra para eles não experimentarem a grande tribulação que haverá de assolar os seus moradores. Em Isaías 59, versículo 1, o profeta diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Deus sempre está trabalhando em benefício da vida humana e é perito em transformar maldições em bênçãos, e tudo é possível ao que crê. Quanto às coisas que você tem que fazer, Ele te capacita e te ajuda, e quando chegar os seus limites, descanse nele que tudo mais Ele fará. A vida cristã, ela exige perseverança, constância e firmeza em meio às situações aflitivas e adversas da vida. Somente por meio da perseverança é que Deus condiciona o cristão a ser resiliente, ou seja, a resistir ao ponto de causar impacto e destruir as ações do inimigo por meio do poder de Deus na vida dos seus servos. As coisas, elas podem ser difíceis, mas é possível perseverar em servir ao Senhor para, depois da luta, desfrutar das grandes conquistas na dependência de Deus. O apóstolo Paulo orienta em Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Jesus instruiu aos seus discípulos dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essas questões colocadas por Jesus e também pelo apóstolo Paulo, elas somente serão possíveis se houver perseverança na jornada cristã dentro do padrão vivenciado pelo próprio Cristo. A perseverança de Mardoqueu em servir a Deus de forma íntegra o levou a ter os resultados que teve. E a sua perseverança em servir a Deus também lhe dará resultados idênticos. A ausência de perseverança leva a pessoa a ser semelhante à semente jogada no terreno pedregoso ou cheio de espinhos, não cria raízes e morre, ou se deixa ser sufocada pelos cuidados da vida. Crenças e valores sólidos, bem definidos, é o que mantém a perseverança viva e pulsando ainda mais forte no coração dos servos e servas de Deus. As ameaças, as afrontas e o decreto de morte sem direito à legítima defesa só não abalaram as emoções e o psicológico de Mardoqueu porque as crenças em Deus internalizadas em seu coração eram sólidas o suficiente para levá-lo a acreditar ainda mais na providência divina. Aos olhos humanos, Mardoqueu tinha motivos suficientes para sumir no mundo, ou mesmo se entregar e se deixar ser eliminado pelo decreto real. No entanto, sua integridade a Deus, construída sob o alicerce sólido das instruções divinas, o faziam ver muito além das ondas e dos vendavais da vida. Pode-se dizer que Mardoqueu acreditava no mesmo que o apóstolo Paulo, e com sua atitude ele dizia que nada o poderia separar do amor a Deus e da sua convicção de que as coisas terminariam favoráveis a ele e a todos os judeus do Império Persa. Os verdadeiros cristãos devem agir assim de forma íntegra, leal, perseverante e resiliente, nunca deixando faltar em suas vidas os valores bíblicos e nunca se dirigindo para os atoleiros da vida espiritual, onde tudo é permitido. Obediência à vontade de Deus deve fazer parte da vida da pessoa, deve fazer também parte da sua palavra de ordem, de forma vivencial prática. Seja íntegro e viva uma vida transparente diante de Deus e dos homens. Peça a Deus para que a sua capacidade natural de discernir as coisas seja aguçada e, se necessário, que Deus te capacite com um dom sobrenatural de discernimento de espíritos.
Busque possuir valores éticos e morais bem definidos e sólidos. Eles se transformarão em crenças absolutas que nunca te permitirão se afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Que Deus continue te abençoando, te fazendo prosperar aonde você está, tendo força para perseverar na vida cristã de maneira íntegra, fiel, leal ao Senhor. Você está em minhas orações. Até o próximo encontro com o foco na lição. Prossiga na paz do Senhor.